Olá, ouvintes da Mundial, que carinho tá aqui com vocês, né? Véspera do Dia dos Pais, né? Porque, na verdade, ser pai é uma bênção divina dos deuses. A gente, quando é pai fisicamente, carnalmente, né, que eu quero dizer, é uma missão que você já é preparado na Terra. Então, você já começa ali, é totalmente espiritual você ser um pai de uma criança, seja ela uma filha, seja ela um filho, né? Então, há de se ter ali já começa e inicia, né, aquela cartilhazinha que eu digo para vocês, de uma história que a gente não escolhe, que a gente é escolhido, né? Tanto o papel de ser filho, quanto o papel de ser pai. Muitas vezes a gente questiona muita coisa e as pessoas às vezes falam assim, mas eu não me dou com meu pai, mas eu não me dou com a minha mãe, mas eu não me dou com meu pai é assim, meu pai é assado, difícil. Às vezes as pessoas já trazem aí problemas com a família logo cedo, né? Logo no início do seu caminhar aí, do seu destino. E a gente precisa resgatar isso. De alguma forma nós precisamos nos resolver, né? Então é importante que a espiritualidade, porque ela é o primeiro passo da espiritualidade, é você não só se resolver na religião, com a sua própria energia, como também se resolver com tudo aquilo que está aí, que foi designado a você, que foi realmente passada essa prova para que a gente pudesse passar. Então é um dia muito importante, o Dia dos Pais, tanto para o pai, né, que gerou uma criança, quanto para os filhos, né? Então a gente até vai bater um papinho daqui a pouquinho, nós vamos entrar nesse assunto. Quero dizer a vocês que eu estou na live da Rádio Mundial, do Facebook. Vou atender por lá também, para quem quiser estar entrando por lá. E o telefone daqui, da Rádio Mundial, porque no segundo bloco do programa, eu vou estar jogando aqui ao vivo. Então, para quem quiser estar ligando, é 0 Operadora 11 3171 0221, 0 Operadora 11 3262 4490. Eu estou aqui com o jogo de búzios. Se vocês quiserem fazer uma perguntinha, é só ligar aqui para a rádio no segundo bloco e fazer a perguntinha de vocês. Nome completo, data de nascimento, a vida espiritual. Nós somos seres espirituais e nós temos necessidade de ser feliz. Então, chega uma hora que a gente cansa, a gente quer descobrir os mistérios, a gente quer saber mais sobre a nossa existência, sobre o nosso destino, sobre a nossa família, sobre relacionamento. Então a vida é cíclica, tudo está mudando o tempo todo, né? Vou fazer aqui uma passagem bíblica para a gente poder entrar no nosso programa de hoje. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42, versículo 2. Então assim, a gente precisa entender muito que quando a gente é parte de alguém, parte de uma vida, como a ancestralidade, é ser filho, né? Assim como existe o papel de ser pai. Quando você renega isso, quando você rejeita isso, você cria um acúmulo, né? Você cria um acúmulo muito grande para a tua vida. E mais para frente você vai ter problemas, porque eu conheço muitas pessoas, né? Que elas começam a levar tudo na ponta de faca, elas começam a dizer, não, eu sou assim porque meu pai é assim assado, eu não quero mudar, ou senão, eu não me dou com meu pai, não faço questão de falar, eu não faço questão de ter uma relação com ele porque nós não nos falamos. Mas, gente, a gente precisa se resolver, porque nós estamos aqui numa passagem, né? E quando a gente entende que é uma passagem, a gente entende muita coisa. A gente entende que são resgates que a gente tem que fazer aqui. A gente vem resgatar situações aqui. Porque às vezes você renega do teu pai hoje, mas amanhã você pode ter um filho que venha te renegar. Amanhã você pode ter um filho que possa vir dar problemas a você. Então a vida é um mistério. E esses mistérios, eles são espirituais. Nós não podemos deixar que as nossas ancestralidades peguem o negativo e venham pegando o nosso sangue, né? Vai passando de pai para filho, de filho para pai, de pai para filho. E quando você vê, você está numa bola de neve, né? Que vira maldição, parece que vira uma maldição. As pessoas não se entendem, as pessoas não ficam bem, né? E a gente leva muitas vezes a nossa vida
e a nossa própria identidade, com o olhar, o olhar que a gente tem do mundo é de acordo com as nossas experiências, com as nossas vivências, né? Então, ali se cria uma identidade. E uma identidade que ela tem, como eu digo, às vezes você precisa da espiritualidade para trazer você a você mesmo, porque a gente absorve muitos negativos, a gente vai criando experiências negativas, a gente vai se frustrando ao longo da nossa vida, muitas vezes, né? É muito comum isso. As coisas, às vezes, a gente começa muito cedo, né? A gente quer arrumar trabalho muito cedo, a gente quer se formar muito cedo, ou tem pessoas que não estão preparadas para uma faculdade, mas elas sonham e desejam ter o melhor para elas, querem ser felizes. As pessoas buscam a felicidade. E muitas vezes a vida nos obriga a estar lidando com a negativa do mundo, com aquilo que não dá certo, com aquilo que realmente, no momento que você precisa, necessita, te frustra, né? Te deixa aí amargurado. E isso vai criando, na sua personalidade, um acúmulo. Um acúmulo de quê? De você sentir, absorver as tristezas do mundo, as tristezas daquilo que não dão certo para você, né? Então você vai, ao longo do tempo, existem muitas pessoas que quando vão se formando mais adultos, né? Numa transição de adolescência para adulto, as pessoas começam a ter crises de identidade, né? As pessoas começam a ter uma crise muito grande e elas querem se descobrir, elas querem saber quem elas realmente são, porque elas ficaram perdidas no negativo, elas não têm força para sair disso e não conseguem enxergar a vida com nada, com nenhum olhar que seja positivo, né? Para elas a vida é um peso. Para elas viver, é difícil viver. É como se cada dia que passasse, a cada momento que você tem que acordar de manhã cedo, fosse uma tristeza. E a gente não pode ter isso na nossa vida. Nós não podemos viver dessa forma. Nós temos que acordar certas situações em nós para que a gente possa conhecer a nossa própria essência. Por isso que eu digo a identidade espiritual, um encontro com a gente mesmo, nosso eu interior, o sagrado que está dentro de você, olhar para dentro de você. Isso tudo é dito aqui o tempo todo. Por quê? Porque muitas vezes a gente se perde. A gente não sabe quem somos, né? A gente não sabe nada sobre nós. Você não sabe o dia de amanhã de que forma você agiria se tivesse um problema assim ou um problema assim assado. E a gente precisa estar se resolvendo com o mundo, né? É isso que a espiritualidade faz e obriga que a gente faça. Mas a gente precisa estar bem. Quando a gente fala de você voltar para você mesmo, fala de você ter a sua própria identidade e de você ter um encontro com a sua própria essência, né? Aquela paz que está dentro de você, aquele equilíbrio que você tanto busca, né? De você poder ter os problemas, saber lidar com eles e ter uma convicção e saber que você vai vencer, você é vitorioso. Porque eu conheço pessoas, e conheço muitas, não são poucas, que vão para uma terapia. Elas começam a fazer terapia. Por quê? Porque na terapia, elas querem se descobrir. Aí, na terapia, muitas vezes, a pessoa busca, assim, os traumas, né? Aquela coisa do trauma. Ai, você é assim, porque lá atrás aconteceu isso e isso com você. Aí fica justificando muita coisa, né? São muitas justificativas. Ainda tem gente que fala dos ancestrais, que é, o teu trauma, você trouxe esse peso porque teu pai fez isso, você teve uma relação mal resolvida com teu pai, mal resolvida com a tua mãe, então você trouxe um problema sério de identidade. Gente, nós todos nesse mundo temos problemas. Todos temos problemas. Quando você não tem com o pai, com a mãe, de diálogo ou de relacionamento, você pode ter com o mundo. Nós viemos aqui para as provas. E nós não podemos fixar os nossos problemas para ser resolvidos, a solução dos nossos problemas, no nosso pai que está lá, na nossa mãe, arrumar justificativa, culpados pela nossa vida, pelo que a gente tem que passar na vida,
né? Ai, porque é um trauma que eu tenho, porque eu sofri isso, sofri aquilo, porque, ai, eu sinto essa dor assim, eu não me dou bem com as pessoas por causa do meu pai, porque eu tive um problema com meu pai me espraguejou, a minha mãe também me desejou mal. Então a gente vai ficar preso a vida inteira, porque nós temos que se resolver com isso. E a espiritualidade diz o seguinte: tenha um encontro com você mesmo, acorde, desperte algo dentro de você que faça com que você se resolva. Nós precisamos se resolver, porque não existe tratamento, né, nem a curto nem a longo prazo, de você ficar contando historinha ou ouvindo historinha para você acordar a tua própria essência, para você se resolver. Não existe isso. A gente precisa se descobrir, né? Descobrir nosso potencial, as nossas fraquezas, né? Olhar para dentro de nós mesmos muitas vezes. E não ter justificativa, nem ficar criando justificativa para a sobrevivência, para a nossa vitória, para a nossa luta. A gente precisa, chega uma hora na vida, que acordar. Chega uma hora na vida que você fala assim: eu não me dou com meu pai, mas ele tá lá, eu vou me resolver, e vou me resolver com ele depois, mas eu volto lá para resolver o problema. A gente precisa resolver, a gente não pode desencarnar dessa terra e deixar as histórias mal resolvidas, né? Então um filho quando rejeita um pai, ou um pai quando rejeita um filho, o que acontece? Ele será rejeitado em algum momento na vida. Ele vai ficar com essa dívida. E essa dívida vai ser pesada. Porque muitas vezes parece uma coisa mínima, simplesmente uma rejeição, mas não é. Você está rejeitando uma alma, uma energia. Você está rejeitando um orixá que está na cabeça daquela pessoa. Então você tem que ver que uma hora você vai ter que lidar com isso. Porque a vida vai aprontar. A vida, ela prega umas e outras na gente que a gente não está esperando. E que a gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente precisa tá bem resolvido com as coisas, com a vida. Porque quando você não me aceita, tudo bem, você não aceitou. Mas se você sabe o dia de amanhã seu, como é que vai ser? Você sabe se amanhã também você não será rejeitado por uma situação muito complicada? Porque eu conheço pessoas que hoje, elas estão no ostracismo, né? E elas estão aí sofrendo, elas estão aí martirizadas pela própria consciência, porque rejeitaram lá atrás muitas situações, rejeitaram o próprio sangue, rejeitaram as pessoas, ou rejeitaram aquilo que tinha na mão, aquilo que Deus colocou para que você pudesse se resolver, aquela provinha que você tem que passar. E que você tem que estar bem, passar bem por ela. É por isso que o religar, né? É por isso que a religião faz isso. Religa você a uma outra energia. Religa você a começar a entender e começar a praticar esse entendimento, essa leitura para a vida. A gente não pode achar que tudo é gratuito, tudo é de graça. Tudo é muito fácil. Não, eu me resolvo depois, eu não quero, se quiser falar, fala. Se não quiser falar, você vai ter sérios problemas. E um deles será a sua própria identidade. Porque você está rejeitando, porque é uma coisa que a gente carrega. Mesmo quando a gente é rejeitado, não tem problema. Às vezes você não carrega o nome do pai ou da mãe porque você foi rejeitado. A dívida continua, a dívida ficou. Mas uma coisa que a gente leva pro resto da vida é o nome do pai e da mãe na identidade. E nós levamos no sangue, que é pior, no nosso DNA, né? Nós temos isso no nosso DNA. Então, isso não é só um DNA sanguíneo. Isso é um DNA espiritual também. Nós temos algo que nos liga. É um pedaço de nós que está ali, né? É um pedaço que está como filho, se você rejeita uma filha, ou um pedaço de um pai, como se você rejeita, também você está rejeitando um pedaço de você. É um pedaço da sua própria carne que você rejeita. Às vezes você não está preparado para saber lidar, às vezes você está muito magoado, a gente entende. Por isso que existe, e a gente sempre fala, de você buscar ajuda, de você não ficar esperando acontecer, acordar, despertar, fazer um sacudimento, fazer uma limpeza, tirar isso do teu coração, acordar tua cabeça, fazer movimento espiritual, acordar tua energia, porque gente feliz se resolve fácil. Gente feliz consegue se resolver muito fácil na vida. O problema é quando você traz a infelicidade pro teu caminho e você vive infeliz e não consegue
em momento algum ser feliz, olhando para trás e trazendo culpados para tua vida, ou trazendo problemas para tua vida, amarguras, mágoas, justificativa. A gente chega uma hora que cansa, né, gente? É o que eu falo para vocês aqui na Rádio Mundial, e eu tô sempre falando. A gente precisa estar bem resolvido com as coisas, com a vida, com as pessoas. A gente precisa saber lidar com a energia do outro, né? Isso é a cartilha da religião, em qualquer religião, né? Porque eu não falo só dessa. Quando eu prego aqui os princípios da espiritualidade no sentido da Umbanda, do Espiritismo e do Candomblé, eu falo também nos princípios que a gente tem que ter na nossa vida, né? De situações que são cartilhas para viver. A gente precisa aprender a cartilha. E essa cartilha é tudo assim. É como se fosse leis que a gente precisa seguir, né? Pra gente não cometer delitos espirituais, né? Então a gente tem aí os pecados que a gente pode cometer, e um dos maiores pecados são as rejeições. A gente precisa saber se resolver com a vida. Porque uma criança não tem culpa de ter nascido. Se você foi o causador desse nascimento, é porque estava no seu destino que essa criança viesse. É porque essa energia tinha que nascer de você. Essa energia tinha que vir de você. Então por que não você abraçar isso? Por que não você cuidar, zelar e você ter amor? Por que não? É tão difícil assim você ter amor por uma situação que é carne da sua carne, pele da sua pele, sangue do seu sangue, e espiritualmente existe um elo também, né? Então a mesma coisa é um filho. Às vezes você é diferente dos pais, existe hostilidade. Às vezes você não aceita muita coisa do teu pai ou da tua mãe, o jeito dele, você não aceita, sabe? Você bate, confronta, você não aceita, você rejeita, você não gosta. Mas muitas vezes nós precisamos aceitar. Porque quando você aceita, dói menos. Quando você aceita, você não fica tão machucado. E quando você aceita, você sabe trabalhar, lidar melhor com tudo isso. Porque as pessoas estão acostumadas assim, no leito da morte, né? Ah, morreu. Poxa, mas eu não consegui se resolver com a minha família. Nossa, mas já não tem mais tempo, acabou o tempo já foi, né? E é tão ruim quando uma pessoa morre e é mal resolvida com a gente nessa vida, porque ela volta aqui e com certeza vai ter que se resolver de uma outra forma, né? Volta com dívidas, e a dívida vai aumentando, e uma hora a conta vem para pagar, seja nessa vida ou seja na outra, mas a gente precisa se resolver, né? Então a espiritualidade é isso, é você saber entender, é saber lidar. Então é saber lidar com a sua própria identidade, né? Aquilo que você muitas vezes absorve. Nós levamos a vida e temos vamos criando, né, a nossa identidade, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de caminhar, nossos hábitos, de acordo com as nossas experiências de vida e as nossas vivências, a nossa maturidade. Então chega uma hora que a gente precisa começar a entender e não ter só o negativo dessas vivências, não ter uma maturidade negativa, aonde só te leva a crer e pensar o negativo de tudo, aonde a vivência que você teve as vivências não foram boas, você não se torna uma pessoa do bem, ou não se torna uma pessoa boa, com equilíbrio. Isso não é justo com você mesmo. Isso não é justo com você. Não é que você vai culpar o outro. Será que você está sendo justo com você? Será que você está sendo honesto com você mesmo? Será que não está na hora de você começar a dar os primeiros passos na espiritualidade para você ser feliz? Assim como quando a gente nasce, a gente precisa aprender a falar, aprender a andar, aprender tudo. É a mesma coisa na espiritualidade quando você quer ter um encontro com você mesmo e com Deus, né? Com esse Deus que você crê, com esse Deus que você acredita. Porque as possibilidades estão aí. Então quando você lê uma Bíblia, você é católico, ou você é evangélico, você lê uma Bíblia, você só vê provas. Você vê provas na vida de Jó, provas na vida de Paulo, provas na vida de Ana, provas de convicção, de fé, né, de fé absoluta. Jó esperou uma vida inteira, né, por uma bênção, para ter a bênção dele, né? Teve prova o tempo todo, ficou sem nada, para poder acreditar que um dia Deus ia olhar por ele, mesmo sabendo que Deus estava ali naquele momento. Ele sabia que Deus estava ali.
Ele sabia que ele não estava sozinho nas provas. E nós não estamos sozinhos nas provas. Mas a gente precisa entender isso. Porque quando a gente entende, a gente começa a se policiar. O que é isso? A gente começa a olhar e dar leitura para a nossa vida. Uma leitura especial, diferente. De saber que nós temos que lidar com o outro. Nós, quando cultuamos orixá, nós cultuamos com cabeças. Porque cada cabeça traz um orixá. Ori é cabeça. E nós temos que respeitar a energia do outro. Mesmo que nossa energia, que a gente não vá. Conheço muitas pessoas que falam assim, mas eu não vou com a cara de não sei quem. Eu não me fez nada, mas não vou com a cara daquela pessoa. Ou senão, aquela pessoa chega perto de mim, eu passo até mal, eu não gosto daquela pessoa. Ou senão uma pessoa me fez um grande mal, nossa, é uma derrota, não quero nem ouvir falar, bate até na madeira. Mas a gente precisa se resolver. Porque nós não podemos viver isso. Nós temos que saber lidar e saber viver isso. Né? Porque você pode não viver o negativo disso. Né? Você pode ter tido isso na tua vida e não viver esse negativo. Saber lidar com essa energia de você não saber lidar com certa pessoa, não gostar de certa pessoa, não querer estar perto de certas pessoas, mas também você não pode fazer disso um grande problema. E nem saber fazer disso um caminho bem cheio de pedrinhas para você poder passear e andar no caminho das pedras. A gente não quer isso. A gente precisa saber que nós temos, como eu sempre digo e repito para vocês, necessidade de ser feliz, necessidade de se resolver com a vida, com as pessoas, né? Então amanhã é dia dos pais. Se você tem seu pai, tente ter um encontro com ele, um abraço com ele. Se você não conseguir dar um abraço ainda, mas tente conversar, tente chegar próximo, tente ir se resolvendo, porque isso é muito importante para você e para a tua vida espiritual, para que você desate alguns nós da sua vida também, para que você desamarre algumas coisas que podem estar amarradas na tua vida, né? É importante isso. São essas palavras que eu queria dizer, porque eu acho que as pessoas precisam entender muito do que a gente faz, né? E o que a gente faz não tem mistério. Não é obscuro, não. O que a gente faz é lidar com tudo isso e com esse universo que a gente tem falado aqui. Tanto eu como pai de santo, né, de candomblé, iniciado no candomblé, toco umbanda. Então, tanto eu quanto muita gente que está ouvindo, que também passa, eu também sempre passei muitas situações na minha vida e que não foram fáceis, né? Por experiência própria e hoje trabalhando com energia, entendendo um pouco mais, né? Eu quero passar isso para vocês um pouquinho, quero trocar, não quero passar, quero trocar com vocês. É por isso que eu estou aqui na Rádio Mundial, chegando até você, né? Para poder estar falando essas coisas, para tocar teu coração. É importante isso. Quero dizer meu telefone de contato para as consultas, né? Eu atendo no Metrô Saúde, que é a linha azul do metrô. É muito próximo do metrô, uma quadra do metrô. Meu telefone é 0 operadora 11 9 8419 5090. Uma consulta te ajuda muito, gente. Uma consulta vai fazer você ter um direcionamento na sua vida, um autoconhecimento, saber o que você carrega, para onde você está indo. É importante demais isso, né? Então, meu telefone é 0 operadora 11 9 8419 5090. E também atendo por WhatsApp, né? Tem muita gente do interior, tem muita gente de outras cidades que querem uma consulta. É por mensagem de voz a consulta. É sobre depósito bancário, né? Como eu estou repetindo, minhas consultas não são caras. Dá para você fazer uma consulta, dá para você entender um pouquinho melhor e se conhecer um pouco mais, né? Não ficar se justificando e nem procurando alternativas que não vão te levar a nada. Porque se você dá o primeiro passo na espiritualidade, mas não dá o primeiro passo na direção certa, você vai andar no caminho errado e vai continuar e tendo que voltar depois pro caminho certo. Uma hora a gente tem que se resolver de verdade com os deuses e com a nossa energia. Uma hora nós temos que nos resolver com aquilo que a gente traz com a gente, que está no nosso destino, que está no nosso caminho. É isso que a gente tem que fazer. Então, 0 operadora 11 9 8419 5090. Né? Quero dizer a vocês que sábado, dia 17, eu estarei tocando na minha casa uma gira de cigano, às 19 horas. Vocês podem estar entrando no WhatsApp e deixando o nome de vocês, o nome completo. É 1 quilo de alimento não perecível a entrada.
Então o povo cigano, que é o meu povo, né? Eles sempre andaram comigo e eu comecei com eles. Então quero agradecer o carinho de vocês. E daqui a pouquinho eu tô de volta. Já podem começar a ligar aqui pra Rádio Mundial, que eu vou estar atendendo vocês. Na Mundial, Sagrado Falando de Axé, com o espiritualista sensitivo Anderson de Logum Edé. Olá, ouvintes da Mundial. Dizer meu telefone de contato, né, para consulta, de novo. Quero dizer a vocês que não são caras as minhas consultas, então para quem quiser, tá ligando, tá marcando, tá agendando a consulta, é bem pertinho do metrô, é uma quadra do metrô. É 0 operadora 11 9 8419 5090. Eu atendo também por WhatsApp o pessoal de outras cidades, né, que não estão aqui em São Paulo. É sobre depósito bancário, a gente faz por mensagem de voz. E dizer que eu estou na live do Facebook da Rádio Mundial, mas queria que vocês compartilhassem, né, dessem seus likes lá, interagissem com a gente, né? Eu estou ao vivo e eu vou atender por lá também. E dizer o meu YouTube, né? A minha conta do YouTube, conta do Sagrado Falando de Axé, que é importante que vocês entrem lá, tem muitos programas, né? Eu já venho de uma outra história que era da TV Aberta Comunitária de São Paulo, agora eu estou aqui na Rádio Mundial, então a gente tem lá vários vídeos, vários programas, né, que eu já fiz. Então, é Sagrado Falando de Axé, a conta do YouTube. Se inscrevam para receber nosso material. Tem gente na linha? Alô? Alô? Pois não? Boa tarde. Boa tarde, minha filha. Pai Anderson, eu gostaria de uma orientação, para o meu cunhado. É que ele está com muita tosse e ele parece que está no estágio assim, de depressão, não quer sair de casa, está desanimado. Eu queria ver para ele. Qual é o nome dele completo? É Ricardo Oliveira. Data do nascimento? É 6/12/71. Tem muita coisa espiritual aí também, minha filha. Ele tá com a cabeça muito fraca, a cabeça dele. O que acontece? Ele se entrega muito também. Ele não, às vezes a pessoa tá tão fraca que a pessoa acaba se entregando. Entendi. Então não é que tem feitiço, tem coisa feita, tem trabalho, tem não sei o que, não tem nada disso. O que eu vejo é que ele está enfraquecido demais, precisando começar a se cuidar, né? Começar a cuidar, tirar esse peso que ele está sentindo, esse cansaço que ele está sentindo. E a saúde dele está mesmo. Se ele não se cuidar, ele vai ter problemas mais sérios. Entendi. Entendeu? Então, assim, o que o senhor orienta para ele? Olha, eu vou pedir como paliativo, para dar uma melhora, vou tomar um banho de descarrego, pelo menos, né? Manjericão, alecrim e arruda. Você prepara esse banho e dá, depois do banho de chuveiro dele, para ele tomar da cabeça aos pés. Entendi. Mas, no caso, para resolver mesmo o problema, você depois teria que marcar uma consulta, ele marcar uma consulta e ir até a mim. Tá. Viu? Então é o lado espiritual dele que está enfraquecido. Muito enfraquecido, demais. Ele se entrega muito fácil, às vezes ele fica sem força. Ah, tá bom então. Tá? Então é manjericão, mas daí tem a quantidade? Não, manjericão, alecrim e arruda. Bota 3 galinhas de arruda e o restante de manjericão e alecrim e ferve o banho. Vai dar uma melhorada. Tá bom então. Obrigada, viu? Uma boa Nada. tarde. Alô? 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 Pois não? Boa tarde, pai Anderson. Boa tarde. A pergunta é para o meu irmão, Evandro Sebastião Procópio dos Reis Silva, nascido em 24/12/1964. É sobre amor e saúde. Não, a primeira coisa é o emocional dele que não tá bem, né? A primeira coisa que tá caindo aqui no jogo é dizer que ele precisa cuidar dele um pouquinho, porque ele não está bem. E a saúde? A saúde ele tá com um probleminha, mas que não vai. Ele só precisa cuidar. Não é nada que venha ceifar a vida dele, nada que ele vai ter problema mais sério. Ele só precisa cuidar. Agora, o problema dele maior é o emocional. Alguma coisa que ele pode estar fazendo? Hã?
Alguma coisa que ele pode estar fazendo? Ele precisava tomar uns banhozinhos de descarrego para dar uma melhorada nisso, minha filha. Quais que seriam? Alecrim, manjericão e pede para ele tomar com guiné. Para ele pegar Ele tem guiné. problema de saúde, é transplantado. Hã? Ele tem problema de saúde, assim, é transplantado. É o quê? É transplantado. Sim, mas ele não vai não, ele tá tendo uma vida normal. O problema dele é muito emocional. Ah, tá. É o emocional dele que não tá bom. Ah, então tá. Obrigado. Ele sente uma tristeza dentro dele, que é profunda essa tristeza. Ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então é bom ele também tá fazendo um movimento espiritual para estar descarregando isso. Porque a gente, quando fica melhor, a tristeza sai de perto de nós. Entendeu? Entendi. É isso que ele tem que estar fazendo. Então tá. Viu? Obrigado. Alô? Alô? Oi, pai Anderson. Oi. Meu nome é Claudiane de Lima Conceição. Certo. Eu queria saber se eu vou voltar para a cidade que eu morava antes, no Goiás. Eu mudei para São Paulo, né, no interior, mas eu não estou gostando daqui. Eu queria saber se vai dar tudo certo para me voltar final de ano. Sua data de nascimento, minha filha? Dia 28/3/92. Vai sim. Ai, que bênção. Vai sim. A sua energia tá pedindo você voltar. Ai, que bem que eu posso fazer mais uma pergunta? Pode. Eu queria saber qual era a minha pombagira. Não. Isso aí é só pessoalmente, minha filha. Só pessoalmente. Isso aí a gente não faz aqui pela Rádio Mundial, não. Aí, pode ser pelo WhatsApp? Não. Não, né? Só pessoalmente ou você pagando. Você tem que pagar uma consulta pra gente ficar 1 hora pra poder fazer esse trabalho pra você. Porque a gente não faz assim. Ah, entendi. Não é uma coisa assim, não, porque isso é perigoso. Ah, entendi. Tá? Você fazer culto errado a orixá, culto errado ao Exu, pombagira, errar naquilo que você está cultuando, você pode estar errando no teu caminho. Você pode estar atravessando o teu caminho. A gente não pode fazer as coisas assim, tem que ter muita consciência e responsabilidade quando vai fazer culto a uma energia. Quando a gente erra o Exu que a gente traz e a pombagira que a gente traz, nós estamos errando o nosso caminho, trazendo outros caminhos para a nossa vida que talvez não sejam o nosso de verdade. Nossa. A coisa é muito mais complexa e perigosa do que a gente imagina. É muita responsabilidade nisso. É bom que outras pessoas ouçam isso, porque quando você faz culto errado para energia, para uma outra energia, você entra em conflito com a energia que você carrega. E aí você fica comprometido com o seu destino. Nossa, então eu é muito vendo sério, a Márcia viu? Fernandes, aí ela mandou, falando pra gente cultuar. Aí eu peguei e fiz um pedido a ela. Ela me deu o pedido me deu, né, o pedido. Ela realizou. Aí eu entreguei o prometido, mas foi... E então eu fiz errado. Não, a gente tem que ter uma certeza. E outra coisa, para isso precisa ter jogo de búzios, precisa ter oráculo. Não é uma pessoa que dessa entidade que pode dizer a entidade do outro. Não é uma pessoa que recebe espírito que pode falar os espíritos que o outro traz. Não existe isso na religião. Tem que ter um oráculo, porque isso depende do orixá que você carrega. Tem toda uma história com o guardião que você... o orixá tem seus guardiões. Então a gente precisa entender a religião. Tem muita gente que faz uma confusão tão grande com ela e depois fica totalmente perturbado. É isso que eu queria falar aqui agora. Lúcia Albuquerque, 29/9/1948. Minha herança vai sair logo? Ela pergunta. Ela tá no Facebook da rádio, né, Mundial. Não, ainda vai demorar um pouquinho, sim. Ainda demora, sim, mais um pouco. Não vai sair agora, não. Isso aí ainda está com probleminha. Vai demorar um pouco. O Exu tá alafiando o jogo dizendo da demora. Sônia Moraes, 7/7/1954. Meu auxílio vai sair, auxílio do INSS. Né, Sônia Moraes. Vai sair sim. Vai sair, não demora não. Pode esperar, já tá no caminho. Já tá chegando. Não vai demorar não. Mais um pouquinho, só. Viu?
É Miriam Chaves. 27/10/1992. Ela gostaria de um conselho. Olha, cuidado com a sua energia, cuidado com a sua inconstância, cuidado, que às vezes você fica com uma energia que não é muito boa para você. A energia da insegurança, a energia do medo, né? Da falta de paz. Aí você começa a ficar mais quente, porque você traz santinho quente aí com você, né? E aí você fica mais irritada, fica chateada com as coisas. Tome bastante cuidado com isso. Cuida da sua cabeça. Porque às vezes você fica aí numa inconstância danada de energia. E ninguém vai resolver o teu problema a não ser você mesma, minha filha. A gente precisa se resolver com a espiritualidade, né? Marise Falcone, 15 de fevereiro de 1954. Ela pergunta, fizeram o trabalho de magia para eu me separar? Tô dando uma olhada aqui para ver. Essas coisas não é bom falar pela rádio, né? Essas coisas é bom a pessoa marcar uma consulta presencial, porque tem toda uma situação para ver, né? A gente tem que olhar a cabala, olhar o que aconteceu, o que pode ter sido. Olha, eu não vou dizer macumba, porque eu nunca digo magia, feitiço, macumba, ou fizeram isso, ou fizeram aquilo. Eu só vou dizer que teve muitos negativos no teu relacionamento. Vocês também não cuidaram. Então a gente não pode reclamar quando o negativo entra pela porta dentro e a gente não cuida. Porque quando a gente vê, o leite derrama. A culpa do outro não nos fazer mal não é do outro, é da gente que não tá atento. A gente não está se cuidando. Porque a gente não pode fazer trocar o chumbo, né? Chumbo cruzado não pode. Na religião é terminantemente proibido você tentar machucar alguém, machucar o outro. Mas você também tem que estar preparado, tem que estar cuidando de você. Não pode deixar o negativo entrar e depois dizer assim, fizeram feitiço e acabou. Não. Acabou porque não foi cuidado, não teve zelo. E aí o negócio entra mesmo. Quando você não cuida, qualquer negativo entra. A inveja, o olho grande, o feitiço, a magia, qualquer coisa entra. Não é só o que as pessoas fazem, não. Às vezes até tem gente que tem um olho pior do que um feitiço, né? E às vezes entra na nossa vida e acaba trazendo problema. Alô? Ué? Alô? Alô, pai Anderson? Oi, minha filha. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo jóia. Pai Anderson, meu nome é Ana Paula, do Nascimento. Minha data é 25/3/74. Eu gostaria de saber, porque eu terminei o relacionamento essa semana, mas eu queria saber se tem volta. E se não tem volta, se tem alguém já no meu caminho. Qual é o seu nome completo? Ana Paula do Nascimento. Data do seu nascimento? 25/3/74. Essa história sua com ele está muito mal resolvida. Essa história ainda pode ter volta, minha filha, porque não é uma pessoa ruim. Certo. É uma pessoa boa, mas é que não tá conseguindo ficar bem. Não consegue ficar bem. Mas é uma pessoa boa. Eu acredito que ainda vai ter volta essa relação. É? É. Certo. Mas você tem encanto. Mesmo que volte e não fique, você não fica preocupada que não vai demorar para você ter um relacionamento, não, porque você é uma menina encantada. O seu caminho é positivo para relacionamento. Você tem outros problemas, não são esses. Certo. Os problemas que você tem são emocionais. É você com a tua família, é você se resolver com você mesma, com a tua cabeça. Esses são os problemas que você traz. Sim. E você precisa olhar para esses problemas. Porque encantada você é. Mas tirar a mágoa, tirar a tristeza, se resolver com aquilo que eu disse hoje no programa. Certo. Você precisa do nome dele ou não? Não preciso, não. Tá bom, então. Eu tô jogando para você, não para ele. Tá bom. Tá? Tá, obrigada. Nada. Tchau. É Ângela Maria Prisnitz. 12/2/1970, tá no Facebook da live da Rádio Mundial, né? Quando eu vou encontrar um amor, né? Que ela pergunta aqui.
Minha filha, você tem que, primeira coisa, uma coisa que tá caindo aqui no jogo, que é a Oxum que tá respondendo, é tirar um pouquinho o passado de perto de você, o que você viveu até em relacionamento anterior. Porque você é uma menina que é totalmente comprometida com as coisas, intensa, e você sofre demais com as coisas quando as coisas não dão certo, não ficam do jeito que você gostaria que ficasse. Você se apega, existe uma carência aí muito grande, né? Então, vá com calma. Eu não vejo que demora um grande amor. Eu não vejo que demora você ter uma pessoa. O que eu vejo aqui no jogo é saber lidar com isso. Você precisa saber lidar com isso quando chegar. Porque não adianta também você querer um grande amor e não estar preparada. Porque tem muitas coisas que... Cobra que não anda, não engole sapo. E a gente tem que estar na vida. Quando você quer uma coisa, você tem que meter a cara. E muitas vezes, quando a gente sofre demais, quando a gente é mordido por cobra, quando a gente vê minhoca, a gente sai correndo. É assim que muita gente diz. Mas a gente precisa estar preparado para a vida. Eu não vejo que você tenha problemas em arrumar um relacionamento. Mas resolva o teu coração. Melhore o teu coração um pouquinho. Viu? É isso aí. Alô? Alô? É a Cláudia Lima, né? Do Facebook. Se ela deve mudar de cidade. 28 de março de 1992. Eu estou na live do Facebook da Rádio Mundial. Gostaria de que vocês compartilhassem, dessem seus likes por lá, né? Porque é importante isso. Eu estou atendendo por lá também. Não vejo que vai mudar agora, não. Não vejo que vai mudar agora, não. Tem caminho para ter mudanças aí. Mas não vai ser agora, não vai ser logo, não. Vai demorar um pouquinho. Mas tem caminho, sim, para mudança. Só não vai fazer agora porque não tem como fazer. Láfia, é mais para frente essa mudança. Alô? Alô? Alô, pai Anderson? Oi. Boa tarde. Boa tarde, meu filho. Axé, pai Anderson. Eu gostaria de fazer uma pergunta para um amigo meu, pode ser? Pode. O nome dele é Diego Antunes Dantas de Vasconcelos. Certo. Data do nascimento? 9/12/82. O que você queria saber, meu filho? Ele queria saber sobre o setor profissional e o pessoal. Ele está meio em dúvida, meio indeciso. Não é que ele tá inseguro. Inseguro. É inseguro. Ele fica muito inseguro com as coisas. Mas ele sabe muito bem o que ele quer. Ele não tem que ter isso dentro dele, porque até o barato tá caindo no caminho dele. Vai dar certo, tem coisas aí boas no caminho desse menino. Boas. Mas ele precisa acreditar. Ele precisa ser convicto. Então por isso que a gente utiliza a nossa fé. Acreditar que as coisas vão melhorar, acreditar que vai ser possível, acreditar que tudo vai ser melhor, porque as coisas serão melhor para ele. Se o barato tá caindo no jogo dele, não tem como ele fugir disso. Só que ele precisa acreditar nisso, porque se você fica inseguro, há uma inconstância de insegurança nisso. Você corta, você tira do seu caminho certas coisas com medo. Quando você é inseguro, você tem medo. E você tem medo do novo, medo do que ainda não aconteceu. Ele fica muito inseguro. Então fala para ele tirar isso de perto dele, tomar uns banhozinhos de descarrego, levantar a cabeça, que tem muita coisa boa vindo para ele mais para frente. Tá certo. Viu? Uhum. É isso aí. Tá? Alô? Alô? Alô, pai Anderson, boa tarde. Boa tarde, meu filho. Alô? Caiu a ligação. É isso que eu queria dizer para vocês, né? E o meu telefone de contato, né? É 0 operadora 11 98419 5090. É 0 operadora 11 98419 5090 para vocês estarem marcando consultas, né? Porque aqui eu não posso falar muito. Eu queria até falar mais, né? Porque às vezes a gente quer... Mas tem certas coisas que são privacidade da pessoa, a gente tem que respeitar. Então, eu só posso passar pelo caminho da pessoa. Mas tem certas coisas que quando você está numa mesa de jogo, a gente pode conversar mais, o jogo fala mais com você. Quando você dá a liberdade do jogo do orixá falar com você,
você vai ver como ele fala, lindamente, e você não precisa falar nada. As coisas ele fala que toca teu coração e que você vai olhar para dentro de você e vai dizer, e vai ter suas respostas que você precisa ter. Por isso que é importante uma consulta. O oráculo te direciona, te orienta, te encaminha, né? Te diz o que você deve fazer para melhorar, te diz para onde você está caminhando e começar tudo da forma certa, que é isso que é mais importante, é dar o primeiro passo na direção que você precisa caminhar e não dar o primeiro passo errado. Porque quando a gente está na espiritualidade, mas dando passos errados, a gente fica comprometido, a gente não consegue caminhar e a gente depois tem que voltar de novo para se resolver com a cabeça. Porque nós temos cabeça e nós temos santo na cabeça, né? Então nós precisamos se resolver com ela. Por isso que eu digo que a religião, religar, é coisa muito séria. Porque a partir do momento que você dá o primeiro passo, tem que ser o primeiro passo certo. O primeiro passo com gente séria. O primeiro passo para tomar o remédio certo e curar aquilo que precisa ser curado na sua vida. E resolver aquilo que precisa ser resolvido. Porque senão você fica anos e anos na espiritualidade, como eu conheço muita gente, e não dá um passo na vida. Parece que está tudo amarrado. Porque a pessoa não faz culto da forma certa. Não cultua aquilo que tem que cultuar da forma certa. E aí faz o errado e acaba tendo problemas. A gente não pode admitir isso, porque nós estamos vivendo num século XXI, onde tem muita informação, tem muita leitura. As pessoas precisam entender e discernir o certo do errado, aquilo que realmente é para você e aquilo que não é para você. Para que você possa ter entendimento e caminhar firme com a sua fé. Porque senão você vai plantar uma semente em terra seca, não vai colher fruto. A gente não planta semente em terra seca, tem que ser semente em terra fértil, coisa de axé, coisa de força, coisa que você tem que ter para você tomar um empurrão, um impulso na sua vida. É isso que a gente faz e pratica a religião. E a nossa religião tem uma coisa muito bonita, ela é rápida. Não demora. Não tem aquela coisa de você ficar batendo boca com Deus, batendo boca com a vida e fazendo, sabe? Aquela coisa de você ficar, às vezes, muito tempo fazendo a mesma coisa para tentar resolver um problema que é simples. É desatar seus nós na sua vida, é fazer você caminhar rápido, é coisa que você faz, um sacudimento, uma limpeza. Você olha para Exu como o Exu olha pra gente, porque quando ele olha pra gente, ele mostra as encruzilhadas. E as encruzilhadas mostram que a gente tem sempre caminho na nossa vida. E nós precisamos acordar. E ninguém vive sem cabeça, então ninguém vive sem ori, ninguém vive sem orixá. Todo mundo tem uma energia, ninguém vive sem energia. Quando a gente é desligado da nossa energia, nós estamos prontos para fazer a nossa passagem. Então, enquanto nós estivermos aqui, vivos, com a nossa energia, nós temos como mudar muita coisa e fazer a nossa história acontecer. Porque nós somos autores da nossa história. Nós precisamos lindamente escrever aquilo que a gente quer passar na vida. E escrever a forma como a gente quer se conduzir na vida. Escrever a nossa história, o nosso destino. E com louvores, né? Com coisas boas. Porque se a gente quer coisa boa, a gente planta coisa boa. Se a gente quer estar bem resolvido na espiritualidade, nós temos que se resolver com a vida. É assim que eles nos ensinam e é assim que a gente vai caminhando. E a gente vai caminhando na fé, na convicção de dias melhores, né? Eu queria dizer essas palavras para vocês, que é importante. E dizer para vocês que toda terça-feira, às 2h30 da tarde, eu estou aqui com o Sagrado falando de axé, atendendo ao vivo também. Aos sábados, às 3h da tarde. Dizer também meu telefone de contato mais uma vez, é 0 operadora 11 9 8419 5090. É 0 operadora 11. Anota meu telefone, porque tem muita gente que às vezes não está precisando agora. Não está nem olhando, às vezes está ouvindo o programa, mas não tá sentindo de vir ainda. Mas tem muita gente precisando. Então anota o telefone, porque às vezes o melhor presente que você pode dar a uma pessoa é caminho. É ela se orientar, é ela buscar melhorar, é ela estar bem. Esse é o melhor presente que existe, gente. Uma mãe dá para um filho dá para um pai, sabe? É dar caminho, é pedir para a pessoa se cuidar, é pedir para a pessoa olhar para dentro dela, é pedir para a pessoa olhar pelo destino dela. Então, é 0 operadora 11 9 8419 5090. É 0 operadora 11 9 8419 5090. E eu quero encerrar o programa dizendo para vocês, a gente não consegue mudar o outro, mas a gente consegue se transformar. Então amanhã é dia dos pais.
A gente tem que sempre querer o melhor pra gente. E quando a gente quer o melhor pra gente, a gente quer ficar de bem com a vida, de bem com todos, né? Então amanhã abraça teu pai. Quero desejar, através do Sagrado Falando de Axé e da Rádio Mundial, um feliz Dia dos Pais para os pais, né? Desse país e de outros países também que estão ligados com a Rádio Mundial. Agradecer o carinho de vocês. Motumbá, Motumbaxé.